Jamais critiquei Pedro Raul. O Corinthians acabou de ganhar do Bragantino, o jogo acabou de acabar aqui por 2-1 de virada. E nesse vídeo aqui você vai ter toda a análise do jogo e também eu vou te mostrar quais foram os melhores jogadores, quem foi abaixo nesse Corinthians 2 Bragantino 1 lá no Nabi Abichedi pelo Paulistão. Vem comigo? Boa noite, senhores, boa noite, senhoras, corintianos, corintianas, torcedores de outros times. O Corinthians acabou de ganhar de virada do Bragantino lá no Nabi Abichedi por 2-1 pelo Paulistão, primeiro jogo. E o mais importante, o Corinthians ganhou com um time reservaço, misto pra cacete. O Corinthians, pra você ter ideia, começou o jogo com Matheus Donelli, Léo Maná, João Pedro Tchoca, que aliás é bom zagueiro, Kaká, Hugo. Meio campo era José Martínez, Alex Santana, Charles e nem meia tinha. O Coronado ficou fora porque tá com virose. Jogou um pouquinho ali mais centralizado o Romero e por muitas das vezes o Thales Magno. Aí o ataque era Romero, Thales Magno com o Héctor Hernandes. O time foi esse, totalmente reserva e misto, o que torna essa vitória ainda mais importante, dado o fato de que o Corinthians está priorizando poupar os jogadores nesse início de temporada para não sofrer com lesões depois, certo? Agora, falando sobre mais o jogo. O jogo começou com o Bragantino pressionando muito o Corinthians, tá? O Bragantino começou a todo vapor, ritmo de agressividade imensa, tanto que acabou fazendo um gol do Lucas Evangelista de cabeça, num baita cruzamento do Juninho Capixaba, que depois ia entregar pra nós. Juninho Capixaba que inclusive passou pelo Corinthians e bagre total. O cara era bagre total aqui, mas no Bragantino ele é um dos destaques, verdade seja dita, tá? Aí o Bragantino fez 1-0, o Corinthians ainda estava numa marcha lenta, primeiro jogo da temporada, a gente sabe como funciona. O pessoal parece que voltou de comer uma feijoada, etc. Aí beleza. O Corinthians teve um pênalti a seu favor, mas que acabou sendo anulado porque o Romero estava impedido. O lance era o seguinte, o Romero ele vinha partindo do campo de defesa do Corinthians, tá ali do meio campo. Tem um campo do Bragantino que é dividido pelo meio, né? Tem um campo do Bragantino e um campo do Corinthians. O Romero estava partindo do campo do Corinthians, então só ali não ia ser dado impedimento, mas o VAR viu depois que o Romero realmente estava impedido, a cabeça dele estava à frente, tá? Passava da linha e ele estava impedido. O Corinthians ia ter um pênalti a seu favor, o Romero iria cobrar o pênalti, mas acabou não tendo. Aí depois desse lance, o Corinthians começou a crescer um pouco ali no jogo, saiu algumas jogadas pelo lado direito com o Léo Maná, o Thales também estava chamando muito jogo para ele, o Romero foi bem, importante que isso seja dito, o Romero chamou bastante jogo, principalmente no primeiro tempo, era nele que se concentrava mais as jogadas, tá? E uns pontos que eu queria destacar com vocês aqui era o seguinte, eu até anotei, tá? A zaga do Corinthians estava muito fora de ritmo. É uma zaga desentrosada, uma zaga que nunca jogou junto. O João Pedro Tchoca, o zagueiro jovem da base, que estreou agora pelo Corinthians no Paulistão, primeiro jogo dele, ele estava emprestado ao Ceará. Ou seja, era o primeiro jogo dele na volta pelo Corinthians, tá? E como também os dois laterais ainda não... O Hugo, principalmente, é um lateral muito limitado. O Léo Maná ainda está em fase de evolução. Era óbvio que a zaga ia sofrer em alguns momentos. Tanto até que eu esperei que até sofresse mais, tá? Eu achei que a zaga ia sofrer mais, mas acabou não sofrendo tanto, sofreu mais nos 15 minutos iniciais ali do jogo, tá? E depois acabou conseguindo se adequar ao jogo e segurar os ataques do Bragantino. Boa noite, senhores, boa noite, senhoras, corintianos, corintianas, torcedores de outros times. O Corinthians acabou de ganhar de virada do Bragantino lá no Nabi Abichedi por 2-1 pelo Paulistão, primeiro jogo. E o mais importante, o Corinthians ganhou com um time reservaço, misto pra cacete. O Corinthians, pra você ter ideia, começou o jogo com Matheus Donelli, Léo Maná, João Pedro Tchoca, que aliás é bom zagueiro, Kaká, Hugo. Meio campo era José Martínez, Alex Santana, Charles e nem meia tinha. O Coronado ficou fora porque tá com virose. Jogou um pouquinho ali mais centralizado o Romero e por muitas das vezes o Thales Magno. Aí o ataque era Romero, Thales Magno com o Héctor Hernandes. O time foi esse, totalmente reserva e misto, o que torna essa vitória ainda mais importante, dado o fato de que o Corinthians está priorizando poupar os jogadores nesse início de temporada para não sofrer com lesões depois, certo? Agora, falando sobre mais o jogo. O jogo começou com o Bragantino pressionando muito o Corinthians, tá? O Bragantino começou a todo vapor, ritmo de agressividade imensa, tanto que acabou fazendo um gol do Lucas Evangelista de cabeça, num baita cruzamento
do Juninho Capixaba, que depois ia entregar pra nós. Juninho Capixaba que inclusive passou pelo Corinthians e bagre total. O cara era bagre total aqui, mas no Bragantino ele é um dos destaques, verdade seja dita, tá? Aí o Bragantino fez 1 a 0, o Corinthians ainda tava numa marcha lenta, primeiro jogo da temporada, a gente sabe como funciona. O pessoal parece que voltou de comer uma feijoada, etc. Aí beleza. Primeiro tempo acabou 1 a 0 pro Bragantino, tá? Mesmo com eles conseguindo segurar os ataques e criando poucas chances ali, o primeiro tempo acabou 1 a 0 pro Bragantino. E no segundo tempo, o Corinthians ele já voltou com 2 mudanças, tá? Entrou o Pedro Raul no lugar do Hector Hernandes, que fez um jogo lamentável, tá? O Hector Hernandes foi um dos piores do Corinthians, talvez o pior, tá? O Hector Hernandes. O cara não tocou na bola, não apareceu, não se apresentou ao jogo. E infelizmente vem dando poucas esperanças para quem ainda acredita nele. Eu era um desse grupo, tá? Eu acreditava que o Hector Hernandes ainda podia render o Corinthians. Nesse primeiro jogo, a minha visão ela foi um pouco prejudicada pelo jogador e agora é vendo o que vai dar, né? Porque o Pedro Raul fez gol e agora vai tomar a dianteira nessa concorrência no ataque entre ele e o Hector Hernandes, certo? Aí entrou o Pedro Raul e também entrou o Rian no lugar do Charles. Charles que, cara, ele marca bem, ele tem força física, ele tem altura e estatura, mas com a bola no pé é lastimável o Charles. Ele precisa melhorar muito tecnicamente, porque não basta você só ser um bom marcador, né? Inclusive o José Martínez, que é o primeiro volante ali, que tende a fazer a contenção, ele caía muito pelo lado direito. O Ramon deixava ele quase como um ponta, um extremo ali, porque o José Martínez, querendo ou não, ele tem velocidade e com a bola no pé ele até conseguiu fazer mais coisas do que o próprio Charles, beleza? Enfim, o segundo tempo começou, o Corinthians ele sofreu uma pressão inicial do Bragantino também no segundo tempo, que é normal também, o time da casa, certo? E passando-se alguns 15 minutos, 20 minutos com o Corinthians criando alguma outra chance ali, chegou ao gol com o Thales Magno. Thales Magno que aproveitou uma falha do Juninho Capixaba, que praticamente ajeitou, o Rian cruzou a bola e o Juninho Capixaba ajeitou a bola para o Thales Magno fazer o gol. Thales Magno que tem acho que 4 gols pelo Corinthians e 3 foram feitos no Bragantino, então o Thales Magno pode-se dizer pai do Bragantino, tá bom? E com esse gol o Corinthians empata o jogo e aí cresce de vez. O Corinthians ele começa a criar mais jogadas, ele começa a incomodar mais o Bragantino. O Bragantino ele não conseguia incomodar de fato a defesa do Corinthians, tá? Não teve nenhuma chance clara assim no Bragantino no segundo tempo a partir dos 20 minutos. Porque o Donelli, grande Matheus Donelli, que muitos chamam de chama-gol, eu inclusive sou um desses que acha que o Donelli chama bastante o gol, mesmo sendo um goleiro com um puta potencial. O Donelli fez um milagre. O Bragantino fez uma jogada linda em que eu acho que foi o John que cruzou pro Sacha. O Sacha deu uma cabeçada assim, ó, na bola, e o Donelli fez um milagre. Foi espetacular essa defesa do Donelli, que evitou que o Bragantino entrasse de novo na frente do placar. Depois dessa defesa, o Corinthians, como eu falei, conseguiu crescer no jogo. E num lance em que o Corinthians ele conseguiu criar pela direita com, se não me engano, o Martínez, a bola rebateu, sobrou para o Rian conseguiu cruzar a bola e lá estava ele, o homem, o P20, Pedro Raul, tanto criticado. São as histórias do futebol. Pedro Raul entrou, fez o gol da virada, saiu para comemorar com a torcida e o resto é história, tá? O homem tá aí e vai roubar a titularidade do nosso querido Memphis Depay. Mas enfim, o Corinthians conseguiu segurar depois do jogo, tá? Sofreu um pouquinho ali na fase final, mas segurou o jogo tranquilo, a defesa não sofreu tanto, Donelli também muito seguro, e o Corinthians conseguiu de virada ganhar do Bragantino com um time misto, totalmente reserva, dando boas impressões de que realmente o Corinthians ele tá com muitas boas opções, úteis jogadores no seu plantel e que dão conta do recado. Isso é muito importante, passar essa sensação para a torcida. O Palácios, que é um dos caras que a gente quer ver jogar, não jogou. O Maicon tá voltando agora, também não jogou, porque está em transição física. Então é muito importante o time ele ter essas atuações para poder mostrar também que tem boas opções que cumprem o seu papel, que dão conta do recado, tá? Então, ótimo jogo do Corinthians na minha visão, com base nas peças que tinha. Tá? O Memphis não jogou, como falei, muitos titulares não jogaram, então não tinha muito o que esperar, o que exigir do time, tá? Mas a primeira impressão
foi muito boa. Agora o Corinthians vai enfrentar o Velo Clube na arena mesmo, acho que vai ser nesse fim de semana. E a tendência é de uma goleada, porque alguns titulares também devem jogar, certo? E o importante é que hoje os destaques foram, na minha visão, principais. Thales Magno, Romero e o Alberto Mateuzinho também entraram muito bem no jogo, fizeram uma fumaça danada, tá? Muito valeu pela sua atenção, se inscreve no canal, deixa o like, pô, vai ser um monte de conteúdo da hora ainda, a gente vai começar a fazer as lives a partir das próximas rodadas, estamos preparando todo a estrutura, tá? A câmera, áudio, enfim, para ser tudo muito da hora, pré-jogo, pós-jogo, vlog também na arena, a gente vai fazer muita coisa, é importante ter a sua atenção, a sua inscrição aqui no canal Visão Alvinegra, beleza? Tamo junto, vai Corinthians, é nóis!